Turma, agora nós vamos ver duas disciplinas que são unidas aí também, né? História e Geografia. Essas são as atividades da 16ª semana, do dia 27/7 a 31/7, da Escola João Alves, da professora Eliette. Daí nós temos atividades não presenciais. O que nós vamos estudar de História e Geografia? Mudanças nas cidades brasileiras. A iluminação das cidades, que há 200 anos, há 150 anos, e atualmente como está indo mais ou menos essas mudanças, tá? Vocês não receberam livros de História e Geografia, né? Mas vamos fazer na medida do possível uma atividade bem prática. Vou explicar aqui, depois vocês vão fazer uma atividade, tá? E vão fazer o registro no caderno de História e Geografia. Tira foto da folha, por favor. É uma súplica que a professora pede mesmo para vocês realizar essas atividades. E respondam, tá? Agora preste atenção que a professora vai ler junto com vocês. Vamos ver uma linha do tempo aí. Mas antes de falar sobre essa linha do tempo, eu gostaria de explicar uma situaçãozinha bem importante para vocês sobre a questão do lixo. Um grande problema no mundo moderno que nós temos é o lixo. Até o início do século passado, o lixo era gerado com os restos, são gerados com restos de comida, os excrementos de animais, né, e outros materiais orgânicos. Reintegrava-se aos ciclos naturais e servia como adubo para a agricultura. Mas com a industrialização e a concentração da população nas grandes cidades, o lixo foi se tornando um problema. Por quê? Porque a sociedade moderna, ela rompeu os ciclos da natureza. Por um lado, extraímos mais e mais as matérias-primas. Por outro, fazemos crescer montanhas de lixo. E como todo esse rejeito não retorna ao ciclo natural, transformando-se em novas matérias-primas, pode tornar-se uma perigosa fonte de contaminação por meio de ambientes ou de doença. Agora vocês acompanhem comigo aí nessa linha do tempo que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu ver, vou procurar um meio assim bem... Claro que eu vou dando um zoom, vou aproximando, mas eu vou fazer de um modo assim. Aqui vai mostrando toda a nossa atividade, tá? Aqui nós temos ela. Eu poderia colocar ela meio compridinha, mas depois quem está visualizando pela televisão fica meio difícil. Vai ficar só aquela tira assim, né? Na horizontal. Na vertical. Agora preste atenção. Eu vou ler com vocês essa linha do tempo aqui, ó. Bem aqui. Nos anos de 1600 e 1700 e anos 1800. Como ocorreu certas mudanças nas cidades, tá? Vamos fazer primeiro essa leitura aqui, depois nós vamos vir aqui para fazer essa outra leitura, como foi avançando mais esse crescimento e essas mudanças foram alterando. Depois vamos para outra página para a gente observar, ok? Então vamos lá. Acompanhem comigo, vou deixar bem grande para visualização. Então vamos lá. Mudança nas sociedades brasileiras, tá? Então, opa, tá cortado, para me acompanhar tem que estar bem nítido, não é, turma? Então vamos lá. Ao longo do tempo, os moradores das cidades brasileiras passaram por diversas mudanças no seu modo de vida. Observe a linha do tempo abaixo que represente alguma dessas mudanças. Então, todas as ruas das cidades eram de terra, o que causava problema para a circulação de pessoas e de carroça, o principal meio de transporte terrestre da cidade. Isso eu estou falando logo, são cidades dos anos de 1600, tá? Nos anos de 1600. Inclusive tem uma foto aí da ruína de Sá, de Sé de Olinda. Olhos sobre tela de Franz Poster, cerca de 1660.
Agora nós vamos ver a outra, que também, olha essa outra foto de uma outra cidade, cidade de Salvador. Não havia, essa foto foi em 1671, não havia coleta domiciliar de lixo nas cidades brasileiras. Olha como era. Aqui. Aí depois nós temos uma outra. Nos anos de 1700, a senhora está dando aqui um zoom aqui meio complicado, né? Mas vamos ler todo mundo junto, tá? Nos anos de 1700, olha essa outra foto aí. A cidade de Ouro Preto. Só que essa foto aí foi em 2015. Havia algumas ruas calçadas com pedras, mas a maioria era de terra. Aí, ó, uma foto da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 2015. Aí vamos ver aqui, anos de 1800. Os governantes de algumas cidades brasileiras criaram regras para que os moradores cuidassem melhor o destino do lixo. Isso aqui é em Belém, 1800. Estão observando os detalhes? Agora, vamos observar mais ainda aqui na outra página. Agora, de 1800 a 1900 e 2017. Vamos observar mudanças também na sociedade, nas cidades. Algumas ruas, vou aumentar aqui, algumas ruas foram calçadas com paralelepípedo. Essa é uma foto da rua direita no município de São Paulo, em 1862. Aí nós temos essa outra aí de 1900, mas antes nós temos essa daqui. A coleta domiciliar de lixo começou a ser realizada em algumas cidades brasileiras há cerca de 150 anos. Olha, essa coleta foi no Rio de Janeiro, em 1900. Em 1900 também, algumas ruas da cidade brasileira foram asfaltadas em 1900. Olha aí a foto da rua 15 de novembro, mas não é da de Barra do Garça não, hein? Nós deveríamos pegar fotos comparativas daqui, mas eu vou conseguir esse acervo, depois eu vou fazer um vídeo só com esses registros nossos da Barra, que nós temos registros ótimos. Aqui nós temos aí a foto da rua 15 de novembro da cidade de São Paulo, 1900. Temos também aí, logo em seguida, outro registro de 2017, que a maioria das ruas urbanas é asfaltada, mas ainda existem, tô lendo aqui, a maioria das ruas urbanas é asfaltada, mas ainda existem ruas de terra e de paralelepípedos, aqueles bloquinhos de cimentos que faziam, colocava. Eu conheço cidades que ainda tem cidade. O estado de Goiás tem muitas cidades assim. Essa foto aí que vocês estão vendo aqui é da cidade de Tremembé, no estado de São Paulo, em 2017. Agora, nós vamos ver aqui essa última aqui. A maioria das cidades brasileiras possui coleta domiciliar de lixo. Olha a foto de uma coleta de lixo na cidade de Valinhos, no estado de São Paulo, 2015. Isso aqui, gente, eu estou mostrando uma foto do livro, mas vai ter um momento que eu vou mostrar fotos de Barra do Garça para vocês estarem visualizando, tá? Então, aqui na Barra também nós já temos coletas de lixo, não é? Feito nesses caminhões. Agora vamos à iluminação das cidades. Como ocorrer? Além do calçamento nas ruas, é importante a gente saber que, além do calçamento das ruas e da coleta de lixo, ocorreram outras mudanças nas cidades brasileiras ao longo do tempo, como na iluminação das ruas e do interior das moradias. Há 200 anos, não havia iluminação na maioria das ruas brasileiras. Apenas as ruas das grandes cidades tinham lampiões que funcionavam à base de azeite.
Por isso, as pessoas evitavam sair de casa à noite. No interior das moradias, os cômodos também eram pouco iluminados. Usavam lamparinhas também, gente. Apesar que não ficava assim aquela fumacinha preta, nariz, aquelas coisas da fumaça da lamparina. Mas os lampiões também, excelentes. Tudo para o momento era importante, né? Aí tem um texto aqui, eu vou ler com vocês. Os cômodos ficavam obscurecidos e as velas e candeeiros quase nada iluminavam. Daí, os horários da vida cotidiana totalmente diferente dos atuais. Literalmente, os horários da família coincidiam com os das galinhas. Fato hoje motivo de graça, mas essa foi a realidade. Acordava-se com o sol e dormia-se quando ele se punha. É um texto, um pequeno texto, registro do Carlos Lemes, em 1996, quando ele publicou no livro dele. Então, olha aí uma foto de duas pessoas acendendo um lampião a óleo em cidade, deixa eu tirar eu aqui de cima, em uma cidade brasileira, né, a Aquarela, em 1851. Então, olha aqui. Olha eles acendendo aí. Não tinha esses postes de energia que vocês veem aí, ó, de luzes, essas iluminações na rua, nossa. E agora eles estão colocando umas lâmpadas de LED, coisa bonita, né, na nossa cidade. Então, há 150 anos, a maioria das ruas continuou sem iluminação, mas algumas ruas das grandes cidades passaram a receber iluminação a gás. Isso possibilitou as pessoas saírem de casa à noite com mais frequência. No interior das moradias, a iluminação também mudou. Vamos ver? Olha aqui, leia o texto. À noite, a luz ampla passou a ser garantida por modernos lampiões. Essa era noturna, olha bem aqui, vou colocar aqui um zoom bem fácil, que dá de ver bem detalhado os dois, olha. Essa era noturna mudou os hábitos caseiros, os horários, propiciou a chamada tertúlia, quando todos os membros da família permaneciam à volta da mesa, a refeição terminada, conversando, jogando, lendo, costurando, ouvindo música. Olha aí a foto de um lampião doméstico a gás há cerca de 1900, esse aqui. Tertúlia era uma reunião familiar ou encontro de amigos, tá? Propiciou a chamada tertúlia, foi quando surgiu essas reuniões familiares ou encontros de amigos. Olha o outro lampião aqui, doméstico, a gás, há cerca de 1900. Então, só para vocês observarem bem no detalhe. Atualmente, na maioria, no interior, deixa eu ver se eu consigo colocar assim as duas, se vocês observarem as fotos. Olha, as duas fotos aqui, mas eu vou aproximar o zoom, tá? Vamos ler normal. No interior da maioria das moradias atualmente, há iluminação elétrica, mas algumas pessoas ainda não têm acesso a ela. Ixi, verdade, né, turma? A maioria das ruas das grandes cidades também tem iluminação elétrica, porém, outras continuam sem esse tipo de iluminação. Observe as fotos de duas ruas de cidades brasileiras atuais. Ó, essa rua aqui é a rua mal iluminada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo mesmo, em 2015. Olha, uma rua mal iluminada, escuro. Ó, um homem bem aqui no canto, bem no cantinho, sentado aqui na calçada, os cachorros aqui. Agora vamos a outra cidade. Também. Olha, uma praça bem iluminada. Lembrei da nossa, quando tá toda iluminada, fica bonito, né? Mas nossa, só não tem esse prédio aí, mas a nossa é chique, nossa praça, né? Nossa Praça da Matriz. Praça bem iluminada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, em 2015.
Olha como era. Lindo, né? Agora, ligando os pontos, eu tenho duas atividades para vocês. A primeira atividade, antes de falar essa ligando os pontos aqui, eu tenho falar uma atividade para vocês, que vocês vão me ajudar. E vocês, não é me ajudar, na verdade, vocês vão demonstrar o que entenderam com essas explicações quando eu mostrei a respeito dessas coletas de lixo, como era antes, como houve o avanço, entendeu? Então vamos ver se vocês conseguem fazer uma atividade. Eu vou falar para vocês, tá? Eu vou sugerir que vocês façam pesquisa em livros, ou melhor, no livro não tem, mas alguma casa deve ter. Não, é internet. Na internet tem, que eu já vi no site da prefeitura. Vocês vão lá, vão pesquisar fotografia ou texto que mostre calçamento das ruas, pode ser das praças. Lembra que lá na sala de aula eu mostrei para vocês várias praças aqui de Barra do Garça? As rotatórias lindas? Tá lá no site da prefeitura, tá? É fácil. Se você coloca no Google lá o site da prefeitura, de prefeiturabarradogarca.com, sei lá que você encontra lá. Aí você vai ver fotos das rotatórias. Você pode pegar aquelas fotos, tá? Pode fazer, se tiver uma delas, e pega, tira, copia elas, faz a montagem delas direitinho com detalhe, coloca o ano, que ele deve ter o detalhe lá, o ano que foi tirada, tá bom? E se eu encontrar mais algum arquivo, vou colocar no WhatsApp para vocês, para ajudar nesse trabalho. A intenção é o seguinte, que vocês façam, colhendo essas fotografias que mostrem esses locais na cidade, pode ser ruas, calçadas, nesses calçamentos, pode ser as praças, tá? Em que vivem em diferentes tempos, serve também. E eu vou pedir também que vocês façam não é um cartaz, no caderno mesmo de História e Geografia, vocês vão imprimir essas fotos menor, não tira foto grande não. Aí vocês colam no caderno e ao lado de cada foto vocês vão colocando como que foi construído, em que tempo, o que vocês puderem lembrar de escrever ao lado dessas figuras, das fotos das praças, vai ajudar bastante, tá? E se possível, coloca o nome do fotógrafo que tirou, porque lá tem a fonte. Quem foi que tirou? Acho que é Edvilson, né? Eu esqueço o nome daquele senhor, mas é uma pessoa muito importante, ele tem um legado muito bom aqui em Barra do Garça, fazendo esses registros. E tem outros inúmeros aí, tá? Então, é muito bom fazer essa montagem. Vocês vão fazer e vão colar no caderno de vocês. E o título do trabalho é Mudanças na Minha Cidade. Aí você que mora no Pontal, tem algum registro? Pode fazer da Barra também, pode fazer do Pontal, se você tem. De Aragarça, coloca alguma foto, pesquisa, coloca no caderno de História e Geografia com o título Mudanças que ocorreram na cidade de Aragarça, ou mudanças que ocorreram na cidade de Pontal do Araguaia, ou de Barra do Garça, aí fica bem a critério, tá, turma? Agora, a nossa atividade mesmo, mais uma outra que eu vou propor com vocês, essa é a próxima atividade aqui. Quais são as características do modo de vida dos moradores da cidade e do campo em diferentes tempos? Então, não é retornar aos textos. Acabei de explicar os textos para vocês aqui, ó. Aqui está escrito, retorne nos textos das páginas anteriores. É o que eu acabei de ler para vocês. Então, é para vocês tentar lembrar as características de algumas ruas das cidades brasileiras nos anos de 1800. Como eram as ruas de 1800? Aí vocês vão escolher uma dessas ruas para representar por meio de um desenho. Mostre esse seu desenho como era. Olha o destaque que você tem que colocar. Como era o calçamento dessa rua. Você vai olhar lá, veja o que eu mostrei no vídeo, em 1800.
Como era o calçamento dessa rua? Como era a iluminação da rua pública? Tinha iluminação? Como era? Era lampião? Não sei. Olha o ano 1800. Um tipo de coleta de lixo que acontecia naquela época. Tinha coleta de lixo? Como era a coleta de lixo em 1800? As construções, como eram as construções em 1800? Olha, volta lá e as pessoas, como eram? Aí você olha lá no vídeo, onde a professora explicou, em 1800, não é? Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, de 1800. Eu li com vocês. Um detalhe aqui, ó. Algumas ruas foram calçadas com paralelepípedo. Que mais de 1800, né? Vamos na outra aqui se tem mais. De 1800 aqui nós temos também os governantes de algumas cidades brasileiras criaram regras para que os moradores cuidassem melhor do destino do lixo. Olha que importante. De 1800. Aí vocês vão olhando com detalhe o vídeo, que lá na frente dessa gravação, no início, eu expliquei bem para vocês, tá? Aí você faz essa montagem de desenho aí. Vai desenhar no seu caderno, olha como que ia ficar, tá bom? Você vai desenhar ela no seu caderno. Como a rua que você representou poderia ser hoje? O que mudaria? O que poderia permanecer? Eu vou deixar isso aqui mais um tempinho para vocês copiarem. Pode copiar essa perguntinha no seu caderno, tá? De História e Geografia, após o desenho. Então, escreva. Pode dar um pause. Como a rua que você representou poderia ser hoje? O que mudaria? O que poderia permanecer nessa rua que você desenhou? Aí nós temos a outra atividade. Como você estudou atualmente, toda cidade faz parte de um município que pode apresentar também o campo ou espaço rural? Elabore um desenho representando parte de um município brasileiro atual. Inclua em seu desenho algumas atividades econômicas que as pessoas da cidade e do campo podem estar realizando. Tipo de construções predominantes em cada espaço da cidade e do campo. Escolha, pode ser o nosso município. Então, que tipo de atividade econômica que as pessoas mais realizam na cidade e no campo? Tá? Tipo de construções predominantes nesse espaço, como são as construções? Aí vem a última aqui. Identifique por meio de uma legenda a parte do desenho referente à cidade e a parte referente ao campo. Depois, responda. Quais são as principais diferenças entre esses dois espaços? Tá? Aí vocês vão dar uma olhada e vão escrever quais são as diferenças. Você mesmo escreve de modo natural. Gente, não se preocupe, fala, eu tenho que copiar a pergunta do mesmo jeitinho que está aqui. Não, você já pode estar escrevendo já em forma, já dá a resposta e coloca no caderno, tá, turma? Desculpe não estar enviando atividade impressa, mas é porque o decreto que foi publicado pelo prefeito proibiu esses contatos mais ainda. Nós temos que cumprir, nossa saúde nós temos que cuidar, tá bom? Se dependesse da professora Eliette, já estava anexando tudo para vocês, tinha tirado todas as cópias, atividade para vocês. Mas pelos vídeos, vocês vão escrevendo. Tem dúvida? Liga. É assim que eu vou saber qual é a sua dúvida. Mas se você fica quietinho, não fala, para mim tá indo tudo bem, mas fala para mim o que está acontecendo, tá bom? Desejo uma boa aula para vocês. Entra sempre em contato com a professora e tudo de bom. Que Deus venha sempre proteger a todos nós, tá?
Um beijão da professora Eliette.